vários animais são considerados sagrados de acordo com a fascinante cultura do hinduísmo. Entre eles, o elefante, o macaco, a vaca e o rato. Sim, o rato. Esse animal que todos nós associamos a sujeira e esgoto é visto por muitos na Índia como um animal sagrado. Enquanto muitos de nós temos fobia e não podemos nem imaginar em ver um rato na nossa rua, em uma pequena cidade no interior do Rajastão existe um templo e um povo que há séculos são devotos desses ratos. E não é só isso não, tá? Eles acreditam que esses ratos são, na verdade, os espíritos de seus parentes que morreram e que reencarnaram na forma de rato. Por isso que eles os tratam com tanto respeito e consideração, compartilhando comida, orando, inclusive tocando música para eles. Essa relação que muitos considerariam perturbadora, para mim, reflete o quão diverso que é o nosso mundo e o quão peculiar que podem ser as crenças e a conexão emocional que um povo tem com seus antepassados. Amigos, o que vocês vão ver agora é a minha jornada até o lugar mais diferente que eu já vi na minha vida. Bom pessoal, estamos aqui deixando a cidade rosa, Jaipur, rumo a belíssima ao Templo dos Ratos. Esse vídeo eu quero fazer ele desde que eu comecei o canal. Desde que eu soube da existência desse lugar, falei assim, mano, quero fazer um vídeo lá, porque eu sempre gostei de lugar esquisito assim, sabe? Não é esquisito não, fora do normal. Falou de lugar fora do normal é comigo. Então eu tô animado demais, mano. Eu vou pra uma cidadezinha, perto mais ou menos da fronteira com o Paquistão. Acho que vai ser incrível, mano. Vamos ver o que nos aguarda. Agora só precisa achar no ônibus. Vamos com tudo. Não, meus amigos, aqui o ônibus ele é uma coisa de louco. Se liga. Parece, eu nem vou falar o que parece. Mas, olha isso aqui, a minha caminha aqui, ela parece tipo um caixão. Vamos com tudo, né? Vamos com tudo. Como vocês sabem, aqui ó, o apêndice e o apendição, eles não saem de perto de mim. A minha mochila grande tá ali embaixo. Se me roubar, rouba pelo menos roupa, mano. Mas o que é importante mesmo, os documentos, as câmeras, o laptop, tá tudo aqui em cima comigo. Nunca sai de perto de mim. Bom, se eu sobreviver, serão 6 horas nesse ônibus aqui. E acabei de encontrar um hostel lá na cidade de Bikaner, que é a cidade mais próxima do vilarejo onde fica o Templo dos Ratos. Meus amigos, deixa eu falar pra vocês o seguinte, eu não tô muito otimista com esse hostel não, por 2 motivos. Primeira razão, porque eu paguei $2 nele. Então isso me deixa no mínimo um pouquinho cético. E segundo, porque, os reviews que eu vi falam que não era um lugar com a melhor atmosfera e nem era tão limpo. Vamos ver o que nos aguarda, né? É só uma caminha para uma noite mesmo, mas isso também é problema do Miguel do futuro, problema do Miguel daqui a algumas horas. Eu ia dizer um dia de cada vez, mas na verdade é 1 hora de cada vez aqui na Índia. É assim que é. Amigos, cheguei. A que custo, mas cheguei, viu? Vou te falar. Então, o camarada me disse aqui que se eu quisesse ligar o ar-condicionado, era um acréscimo de R$25. Sendo que eu paguei 12 para estar no quarto e 25 para ligar o ar. E, enfim, realmente limpo não está. Como vocês podem ver aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui no banheiro. Falar com vocês, o banheirinho aqui ele tá nice demais. O problema dele é só que fede muita xixi. Detalhes também, né? Não dá pra querer ter tudo. Bom, amigos, 2 sabedorias populares que minha avó me ensinou. Primeiro, quem é moleza senta no pudim. E segundo, quem procura acha. Eu procurei brevemente, infelizmente, e eu vi uma quantidade muito grande de cabelos aqui na cama. Mas é aquela coisa, né? Eu já fiquei em lugar pior em Nova York, na cidade do México. Não, nada é pior do que o de Nova York. Então é isso. Vamos com tudo. Vamos parar de procurar também, que amanhã que é o grande dia. Então, nos vemos. 2000 anos depois. Meus amigos, deixa eu falar pra vocês, eu tô tentando encontrar uma forma de dizer, de explicar o tanto que essa cama é ruim. Aqui, vê se dá pra escutar o barulho. Isso aqui é um
Isso aqui é um tapete de yoga. Eu tenho 30 anos de experiência dormindo, eu posso falar pra vocês que se isso aqui é uma cama, eu sou um macarrão parafuso. Pessoal, assim, tirando a cama, o quarto, o banheiro, o climinha aqui, ó. Uma casinha, clima tranquilo, normal. O cara, inclusive o dono, foi muito querido. Ele falou assim, eu vi que você chegou tarde, cansado. Ele me colocou aqui nesse quarto privado quando era pra eu ter ido pra um dorme de 4 camas. Acordei hoje, o camarada trouxe até um cafezinho pra mim. Realmente, é só as instalações que são ruins, mas... e a localização. Mas assim, muito queridos o pessoal daqui, o staff e tudo mais. Agora dá um jeito de cair lá pro templo, né? Porque eu tô longe, tô a uns 40 quilômetros. Foi, eu tô com o Lucky. Comecei a olhar aqui, é mais ou menos 30, 35 quilômetros, né, pra chegar lá. Hoje é domingo, né, então os horários no Google Maps falou pra eu não confiar. E o cara vai cobrar 500 rupias, mano. Pra Índia é muito, mas é mais ou menos 40 reais pra me levar e me trazer de volta 30 quilômetros. Vamos com tudo. Mas, mano, olha só a porta do rosto como é que é. Essa cidadezinha aqui, eu vou te falar, viu, meu irmão? Cenário de guerra. Bom, paramos aqui na rodovia, bem embaladinho no jornal. Mano, Deus me abençoe e me proteja, viu, velho? Gostoso, crocante. Não consegui entender o que tem dentro. Bem picante, óbvio. Não, meu negócio pica daquele jeitinho, viu? Parecia carne, mas óbvio que não é carne. Perguntei o camarada aqui, lentilha e especiarias. Então, nó. Bem gostoso, viu, velho? Eu vou comer esse trem inteiro. Tem muito tempo que eu não como algo. E fé em Deus. E lá fomos nós para Deshnok, uma roça no deserto com menos de 10 mil habitantes. Que eu já comprei a comidinha de rato, porque é importante você vir aqui e oferecer e alimentar eles. Na religião hinduísta, eles acreditam muito nessa questão de karma. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá dentro. É importante vir e trazer e, enfim, fazer os gostos dos ratos. Eles deram uma touquinha de pé aqui pra nós e, mano, dá pra ver que tem muito lugar, assim, de muita lojinha vendendo santinho, vendendo várias coisas. Vendendo comida, hello. Mano, eu vou te falar, viu, é maior do que eu imaginava. Tá um calor aqui e tá um cheiro, mano. Mas um cheiro, imagina só, mais de 40 mil ratos, xixi, cocô nesse sol, no calor do deserto. Tá uma maluquice. Mano, tem um ratinho ali que eu acho que ele não tá bem não, viu, cenourinha? Ele tá parado, ele tem muito tempo. Será que você morreu, velho? Olha. Aqui, pessoal, já que estamos aqui, tem que alimentar os bichinhos, né? Ô, mano, eu vou te falar, eles são fofinhos demais, velho. Eles são muito bonitinhos. É uma pena que tem um cheiro tão forte, mas... mano, tem rato demais, velho. E os ratos tão que brigam aqui, ó. Se liga aqui nisso. Um detalhe, pessoal, esses canos que tem na parede, eles construíram em forma de túneis para que eles pudessem caminhar, né, e passar facilmente de um lugar para o outro aqui dentro do templo, que é bem grande. Dizem que se um rato passar em cima do seu pé, é sinal de grande sorte aqui. Mano, eles dormem tudo amontoado. Eles dormem, tipo assim, 45 em cima de um. Mano, tem muito rato, velho. São mais de 40 mil ratos. É surreal a quantidade de rato. Eu, na minha cabeça, já tinha visto vídeo daqui, mas é mais do que eu achei que tinha. É um cheiro muito forte aqui. Eu tô num lugar que é um pouco mais fechado. Aqui é como se fosse o templo principal deles.
Não, e dá pra ver que eles colocaram inclusive um teto, uma proteção, e aí ficam uns ratos de bobeira assim, de pendurado. Acho que eles colocaram pra proteger um pouco dos pombos. Apesar de que lá fora eu vi pombo e rato meio que vivendo em harmonia. Mano, dá uma pequena aflição, assim, de andar nos corredores tão pequenos, porque eles passam, assim, no meio do pé da gente. E se eu pisar em um rato aqui, eu tenho que pagar o equivalente ao peso dele em ouro, mano. Então, assim, e tem uns ratos gordos aqui, viu, velho? Pagar uns 3 quilos de ouro aqui, eu tô lascado. Meu Jesus Cristo. Mano, tem que andar aqui arrastando o pé. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Aí, nessa fila aqui atrás, nessa região, só pode entrar quem realmente é devoto, quem realmente crê, né, na carne mata. A gente respeita e acaba que não pode entrar naquela região. Mas uma coisa que eu imagino que vocês tenham percebido é que várias pessoas têm esse terceiro olho pintado aqui em laranja. Esse terceiro olho, ele serve tanto para a questão de proteção espiritual, também para demonstrar devoção aos deuses, e é toda uma questão também ligada à intuição, sabedoria. Então todo mundo aqui no templo praticamente tem. Olha os túneis que eu comentei com vocês. Mano, tem vários por todos os cantos. Pessoal, não sei se vocês conseguem escutar no fundo essa música alta, mas estavam me contando aqui que eles creem que você, quando morre, você reencarna como rato, por fazer parte da família da carne mata. E quando você morre como rato, você reencarna novamente como um humano. Então é esse ciclo sem fim. E aqui a devoção deles é bem forte mesmo. Desde o momento em que eu cheguei até agora, dá pra ver que aumentou bastante o fluxo de gente. Não, amigos, as coisas que a gente faz pelo conteúdo, viu, velho? Eu vou entrar num beco aqui que... Mano do céu, tem rato pra todo lado, velho. Hello! Hello, hello. Mano, que loucura. Eles estão aqui, ó, cozinhando no chão do lado dos ratos. Do ladinho. Se liga só. E as pessoas que trabalham aqui como voluntárias, elas acreditam que elas estão realmente colaborando, ajudando, alimentando os familiares deles. E além disso também eles acreditam muito na questão do karma. O que é isso? Já deve ter ouvido falar, né? Mas o karma é a questão do causa e efeito. Você entrega gentileza, você entrega amor, você vai receber gentileza, você vai receber amor. É você colher o que você planta, né? E essa questão do karma, ela é muito central no budismo, no sikhismo, né? No hinduísmo também. Eu acho também que essa é uma das razões pelas quais eu me sinto tão seguro aqui na Índia. Falo pela minha experiência. É chocante, é muito diferente do que a gente está acostumado a ver, do que a gente chama de normal, mas não dá pra dizer que eu me sinto inseguro aqui, sabe? Eu acho que por várias razões. E uma das razões principais, assim, é porque eles acreditam muito nessa questão do karma, entendeu? Eles não vão te roubar, eles não vão cometer algo mal pensando nisso, que no final das contas, essa conta vai chegar pra eles também. É uma reflexão e algo que eu parei pra pensar aqui, mas que eu acho que faz bastante sentido. Mas aí você deve estar se perguntando assim, beleza, mas qual que é da carne mata, como que funciona, de onde veio isso? A lenda da carne mata se consiste em, era uma pessoa daqui da região, dessa vila, que dedicava a vida dela a ajudar os outros e ela era tida como uma santa, que realizava milagres mesmo. E aí o grande ponto de virada foi o seguinte, pessoal, ela teve um enteado que morreu afogado. Ela ficou tão desesperada com isso, que ela foi pedir pro Deus da morte para trazer o enteado de volta à vida. Só que ele não topou, não. E o ponto foi, depois de muita insistência, a carne mata conseguiu, a deusa da morte, cedeu os pedidos da carne mata, só que com uma condição, que todos os outros, né, não só o enteado, mas que todas as pessoas da linhagem dela viessem reencarnados em forma de rato. E é assim que tudo isso que você tá vendo aqui, acredita-se que são, né, os familiares, que são as pessoas daqui da vila, né, que são da castra Charan. Eu acho que é
provavelmente, velho, dos lugares mais únicos que eu já fui na minha vida. Inclusive, pessoal, reza a lenda que se você vê um rato branco aqui, é a própria encarnação da Carne Mata. Ou dos filhos dela. Então, assim, ver o rato branco é sinal de muita sorte. Eu vou te falar, velho, que o cara do tuk-tuk, que já veio aqui várias vezes, falou que nunca conseguiu ver. Ó, eu tô torcendo pra eu conseguir ver, viu? Será que se eu conseguir ver o rato branco, esse vídeo aqui bate 500 mil views? Vamos torcer. Mano, e uma parada curiosa é que, assim, os ratos, eles não saem do templo. Você vê aqui, ó, o templo, o portão é aqui, mas eles não saem. Você até vê assim, mano, olha como é que esse aqui tá dormindo. Eu espero que ele esteja dormindo, né? Você vê aqui os rabinhos de pendurado e etc, mas você não vê ele saindo. Eles ficam aqui tranquilão. Bom, pode ser que eu não encontre o rato branco, viu, pessoal? Porque de 40 mil ratos, diz que só tem 8 brancos, mas falam que você tem sorte também se um rato passar em cima do seu pé. E, mano, como já passou 2 vezes aqui, alguma sorte eu vou ter. Aí, se liga só que eles dormem em cima do saco de comida. Ô, maneiro, você não sabe quando que os ratos estão vivos, se eles estão mortos. Eles dormem de pendurado de todos os jeitos, em todos os lugares. Ó, vou te falar, viu? Aí a importância, né, de vir aqui fazer sua parte positivamente. Muitos deles vêm aqui, traz comida, traz muita comida, né? A importância de trazer um pouquinho para os familiares deles, compartilhar. Essa questão do karma que para eles é muito forte. Aqui, ó, se liga só, essa porta aqui é 100% prata, assim como vários outros detalhes aqui do templo também são feitos 100% de prata. Aqui é a imagem da Carne Mata. Amigos, estar aqui e a simples existência desse lugar vai 100% na contramão de tudo que nós aprendemos como higiênico e sensato no Brasil. Ainda assim, o que mais me brilha os olhos de verdade é ver como que a fé é algo forte e diverso. O que para uns é repugnante e nojento, para outros é sagrado e divino. E quem sou eu ou quem é você para dizer se a crença de fulano é certa ou errada? Eu não canso de me maravilhar com a diversidade da fé e das tradições das pessoas, seja aqui ou no Templo dos Macacos, ou talvez no Dia dos Mortos, no México, onde eles constroem lindos altares para os falecidos e fazem piqueniques no cemitério. No final das contas, o importante é a gente respeitar, porque num mundo tão grande como o nosso, a gente achar que só a nossa fé, só a nossa religião é a certa, acho que é no mínimo ignorância, né? A gente tem que aprender e entender a diversidade. E você? Você viria aqui, você teria coragem? Deixa aí nos comentários que eu vou ler, vou querer entrar nessa discussão. E pessoal, se você gosta de histórias loucas, de Índia, de destinos fora do comum, me segue porque a viagem pela Índia tá só começando. Valeu, é nóis!